Olá, sejam bem-vindos ao canal Quinto Elemento. Sou o professor Luiz Alexandre e neste vídeo irei provar, através do grande tema Divergências Dogmáticas, a pré-existência do espírito ao mundo material. Muitas são as religiões que acreditam que a alma só passa a existir quando a pessoa nasce no mundo material. Iremos provar, de forma irrefutável, que como espíritos já existíamos antes de encarnar. Posso afirmar que o tema pré-existência do espírito ao mundo material anda lado a lado do tema reencarnação. Neste vídeo, iremos tratar da pré-existência do espírito ao mundo material. Já o tema reencarnação será o tema do próximo vídeo. Conforme as comprovações que irei apresentar, vocês deverão decidir acreditar naquilo que quiser, pois, como sabemos, cada um progride ao seu tempo. Novamente afirmo que não tenho intenção de criticar o seu credo ou suas práticas religiosas. Para isso, você tem o seu livre-arbítrio. Terminologias. Antes de continuarmos, irei pedir a vossa permissão para assumirmos aqui terminologias de palavras com os seus significados, para que assim possamos ter o mesmo entendimento quando tais palavras forem citadas. Por exemplo, espírito, seres imateriais dotados de inteligência e personalidade, habitam o universo no mundo espiritual. Alma, é um espírito encarnado, habita por ora este mundo material, sendo o seu corpo apenas um invólucro temporário. Ao desencarnar, regressa à verdadeira vida, que é a vida no mundo espiritual. Não quero aqui e agora forçar a barra para que você acredite nisto que por ora estamos assumindo como sendo verdades, que ao seu tempo, em outros vídeos, será melhor explicado. Mas é para que facilite o entendimento do que iremos apresentar. No fim da apresentação deste vídeo, como já dito, o que você continuará a acreditar ou não fará parte do seu entendimento. É importante lembrar do tema que tratamos no vídeo anterior, quando falávamos sobre a Santíssima Trindade. Fizemos entender que verdadeiramente Deus é uno e que Jesus Cristo e nem o Espírito Santo fazem parte de um Deus trino. Jesus Cristo é Filho de Deus, como todos nós também somos, nosso irmão e mestre. E o Espírito Santo são todos os seus mensageiros que o ajudam nesta grande missão de nos amparar e nos conduzir pelo verdadeiro caminho do amor. Pré-existência do espírito ao mundo material. Vamos ter a oportunidade de comprovar a verdade que vos afirmo em várias passagens bíblicas. Muito embora esse estudo se torne muito mais profundo quando se estuda a codificação espírita através do seu Pentateuco, que não nos custa lembrar novamente, são eles: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e Inferno. Inicialmente, vamos observar a passagem contida em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Abre aspas. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Fecha aspas. Nesta pequena passagem, podemos fazer duas importantes reflexões. Primeira, notem que no momento da criação, Deus não estava só, pois ele afirma: façamos. Os cristãos católicos responderiam: claro que não, pois ele se encontrava juntamente com os representantes da Santíssima Trindade, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Sim, podemos afirmar que Jesus Cristo, como Espírito que foi, estava neste momento com Deus junto com outros mestres. Ressaltamos que quando se diz a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, entendam, por favor, imagem e semelhança espiritual, e não imagem e semelhança material, como assim os ignorantes acreditam. Podemos comprovar tal afirmação
em João, capítulo 4, versículo 24. Abre aspas. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Fecha aspas. Se Deus é Espírito, quando Ele, com Jesus e os mestres espirituais que já existiam, fez o homem, a humanidade, conforme a imagem e semelhança deles, é muita inocência acreditar que nosso corpo material se assemelha à imagem de Deus, Jesus Cristo e seus mestres. É muito mais fácil aceitar que Deus nos fez em espírito e, em verdade, a imagem e semelhança espiritual dele. Sabendo, como afirma-se no Evangelho de João, ser, abre aspas, Deus no Espírito, fecha aspas. Vejamos também uma outra passagem contida em João capítulo 1, versículo 1 a 5, que colabora com estas afirmações. Abre aspas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Fecha aspas. O Verbo em questão, como sabemos, é nosso Mestre, irmão e Senhor Jesus Cristo. Abre aspas. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Fecha aspas. Pois, como todos nós somos filhos de Deus, deuses então todos nós também somos. Mas conhecer e vivenciar a divindade que existe em nós é a grande questão. Isso só se dará quando evoluirmos espiritualmente através da prática do amor incondicional e altruísta para com o próximo, todos os nossos irmãos. Então, iremos vivenciar na prática a nossa divindade e teremos na vida espiritual o direito à vida eterna. Um grande sábio afirma que estamos muito mais próximos dos vermes do que de Deus. Vamos ver o que diz uma outra passagem em João, capítulo 1, versículo de 7 a 13. Abre aspas. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, vivenciam os seus ensinamentos, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Conforme versículos anteriores, a nossa existência, seres espirituais que somos, não depende da reprodução humana. Ou seja, nossos espíritos foram criados por Deus. Lembro novamente a passagem em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Abre aspas, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Fecha aspas. Ou seja, nossa semelhança com Deus não é material, e sim espiritual. Conforme o que acabamos de expor, podemos também afirmar que Jesus Cristo, como Espírito, já existia. Tinha sido criado antes da existência dos seres que habitam aqui na Terra. Ou seja, pela eternidade que não se conta, o Espírito de Jesus já tinha sido criado ao longo de todo esse tempo e veio evoluindo em linha reta, sem nunca, por toda a eternidade de sua existência, cometer sequer um único deslize em relação aos mandamentos de nosso Pai, Deus. Em outra passagem, também contida em João capítulo 1, agora nos versículos de 10 e 11, também podemos fazer a seguinte constatação. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Comprovamos aqui a pré-existência espiritual de Jesus Cristo e sua soberania e poder em relação a todos nós.
pois o mundo que conhecemos foi criado por intermédio dele. E Jesus habitou entre nós e nós não o conhecemos. Na próxima passagem, não só comprovamos a pré-existência do Espírito ao mundo material, como também temos um indício inicial do outro tema bastante polêmico aos que se dizem cristãos, que é a reencarnação. Como já disse, o tema reencarnação será o tema do próximo vídeo. João capítulo 1, dos versículos de 6 a 9. Abre aspas. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. Fecha aspas. Muito embora se apresentássemos somente estes versículos anteriores, ainda assim poderíamos ter alguma dúvida sobre a afirmativa da pré-existência do espírito ao mundo material, como também da reencarnação. Mas vou trazer outras passagens bíblicas que darão estas comprovações. Vejamos na próxima passagem a comprovação o que dizia o nosso irmão e profeta Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 3. Abre aspas. Eis a voz do que clama. Preparai no deserto o caminho do Senhor. Endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Fecha aspas. Essa passagem que acabamos de ver elucidará todas as outras que vamos apresentar. Então, dando continuidade, vamos ver outra passagem, agora contida em Mateus capítulo 3, dos versículos de 1 a 3. Abre aspas. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, como já vimos no capítulo 40, versículo 3, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Fecha aspas. Vejam que o próprio João Batista já anunciava ser ele o Elias, a voz que clama no deserto, que havia de voltar para preparar o caminho do Senhor, Jesus Cristo. As mesmas afirmativas também encontramos em Marcos capítulo 1, versículo 2. Abre aspas. Conforme está escrito no profeta Isaías, novamente capítulo 40, versículo 3, eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho, fecha aspas. O evangelista Lucas também dá a mesma afirmação em Lucas capítulo 3, versículos de 3 e 4. E ele, João Batista, percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, novamente capítulo 40, versículo 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Novamente, o profeta João Batista nos afirma ele ser o mensageiro prometido em Isaías por Deus para preparar as veredas pelas quais o Senhor Jesus Cristo passaria. Outra passagem, agora em João capítulo 1, nos versículos 22 e 23. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse João Batista, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Novamente, capítulo 40, versículo 3. Fecha aspas. Na próxima passagem, é o próprio Jesus Cristo que afirma ser João Batista o seu precursor, que reencarnou com a missão de preparar o ambiente para o Consolador.
Afirma Jesus Cristo que João Batista é a reencarnação do profeta Elias. Ou seja, comprova a pré-existência do espírito ao mundo material, como também a própria reencarnação. Mateus capítulo 11, dos versículos de 12 a 14. Abre aspas. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Fecha aspas. Ou seja, afirmamos assim que a pré-existência do espírito ao mundo material e a reencarnação não é um dogma que privilegia somente religiões espiritualistas, conforme dogmas da doutrina espírita, mas também todas as religiões que professam o cristianismo. E se você ainda tem alguma dúvida do que estamos aqui afirmando, apresento para você uma outra passagem cabal para que você possa tirar todas as dúvidas a respeito destes dois temas. Notem que não será o próprio João Batista que afirmará ele ser o Elias que havia de vir, e veio e não reconheceram. Mas os próprios discípulos concluíram isto. Vejamos agora a passagem que consta em Mateus, capítulo 17, nos versículos de 10 a 13. Abre aspas. Perguntaram-lhe os discípulos: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu ele, Jesus Cristo: na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e não o reconheceram. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Decapitaram a cabeça de João Batista. Assim também, o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Fecha aspas. Então, entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João Batista. Fecha aspas. Fico me perguntando como os estudiosos da Bíblia, os teólogos, explicam essa passagem que acabei de ler, se não a comprovação da reencarnação. Fica aí a dúvida. É possível também comprovar a pré-existência dos espíritos de João, o Batista, como também do próprio Jesus Cristo, na próxima passagem em João capítulo 1, dos versículos 29 e 30. Abre aspas. No dia seguinte, João Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim veio um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. O nosso irmão João Batista era filho de Isabel e Zacarias. Ele também era primo de Jesus e cronologicamente mais velho 6 meses. Para tirar dúvida, vejam em Lucas capítulo 1, dos versículos 26 a 30. Assim, o próprio João Batista afirma, abre aspas, porque antes de mim ele já existia, fecha aspas. Ou seja, Jesus espiritualmente já pré-existia ao espírito de João Batista, tendo em vista que João Batista encarnou primeiro que ele. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 8, é possível comprovar a pré-existência da alma através do nosso irmão Abraão e do próprio Jesus Cristo. Vejamos João capítulo 8, versículos de 56 a 58. Abre aspas. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Fecha aspas. A encarnação do espírito de Abraão no mundo teria ocorrido há alguns milênios antes de Jesus Cristo.
E ainda assim, ele afirma, abre aspas, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu já existia. Fecha aspas. Então, Abraão, antes de encarnar, já era um espírito superior. E Jesus Cristo já existia e o conhecia na vida espiritual. Para você que já é adepto da doutrina espírita, vejam que não precisei demonstrar, através dos livros da codificação espírita, o assunto pré-existência do espírito ao mundo material. Sabemos que teríamos muito mais material para estudar. Quis com isso fazer você, neófito da doutrina espírita, perceber que os entendimentos bíblicos vão muito além do que aquilo que fizeram até hoje vocês acreditarem. Mas para isso, você tem que estar com a mente aberta para o novo. E aí, tenha certeza que um novo horizonte de possibilidades lhes aparecerá. Concluímos assim mais este estudo. Caso queiram se aprofundar sobre o assunto, permitam-se conhecerem e estudarem os livros da codificação espírita. Neste segundo vídeo da série Divergências Dogmáticas, tratamos do subtema Pré-existência do espírito ao mundo material. No próximo vídeo desta série, iremos abordar o assunto reencarnação. Muito obrigado, muita paz, luz e amor.